Bem-vindos à Assembleia Geral de Credores Virtual, organizada pela Ajude Tecnologia e Assessoria para a Administração Judicial. Para que a Assembleia transcorra de forma mais eficiente, vamos auxiliá-lo na descoberta dos comandos desta plataforma. Primeiro, defina por onde você irá acessá-la para participar da solenidade, pelo computador ou pelo celular. Se a opção escolhida for pelo computador e houver o interesse em exercer o seu direito de fala, quando oportunizado pela administração judicial, os seguintes passos deverão ser realizados. No canto inferior direito, no campo de Bate-Papo, clique em Digite sua mensagem e solicite o direito de fala. Ao ver a sua solicitação, a equipe da administração judicial vai liberar seu microfone e autorizar a sua fala. Neste momento, lembre-se de selecionar o ícone do microfone localizado logo abaixo da câmera para ativá-lo. Ao final da fala, o áudio será novamente bloqueado. Agora, se você está acessando essa solenidade pelo celular e deseja exercer o seu direito de fala, quando oportunizado pela administração judicial, os seguintes passos deverão ser realizados. No canto inferior esquerdo, selecione o ícone Bate-Papo e solicite o direito de fala. Ao ver a sua solicitação, a equipe da administração judicial vai liberar seu microfone e autorizar a sua fala. Você deverá permitir que a câmera e o microfone sejam ligados clicando em Sim. Neste momento, lembre-se de selecionar o ícone do microfone localizado logo abaixo da câmera para ativá-lo. Ao final da fala, o áudio será novamente bloqueado. Lembramos que as ressalvas serão preferencialmente enviadas através de PDF para o e-mail contato@ajude.com.br. Nós estamos aqui para auxiliá-lo. Problemas técnicos ou dificuldades com a plataforma, contate nosso suporte através do WhatsApp 519920 71200. A equipe da Ajude permanece à disposição para auxiliá-los. Boa tarde a todos, meu nome é Lucas Bonetti, sócio da Esteves Guarda Administração Judicial, e hoje irei presidir essa Assembleia. Inicialmente, gostaria de saudar as recuperandas, representadas pelo seu procurador, Dr. Mason Eckert, bem como os demais colegas e credores aqui presentes. O presente ato trata-se de Assembleia Geral de Credores em segunda convocação das empresas Décio Aloysio Ludwig Psicultura, Indústria de Pescados Rio Vivo LTDA, Rosemary TG Ludwig Psicultura, que formam o Grupo Rio Vivo, cujo processo de recuperação judicial tramita sobre o número 5001-739-80-2024-824-0019, perante a Vara Regional de Falências, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca de Concórdia, Santa Catarina. Comunica aos demais colegas que a doutora Andréia Ribeiro Nunes, representante do credor Cooperativa de Crédito Unicred, aceitou o encargo de secretária no presente ato, conforme determina a parte final do artigo 37 da Lei 11.101 de 2005, a quem agradeço desde já. Em relação ao quórum, por se tratar de Assembleia Geral de Credores em segunda convocação, está dispensada a necessidade de atingirmos o quórum mínimo previsto no artigo 37, parágrafo 2º da Lei de Recuperação Judiciais e Falências. Por essa razão, está aberta a presente Assembleia Geral de Credores. Informo, desde já, que eventuais apartes, anotações ou registros em ata deverão ser enviados para o e-mail riovivo@estevesguarda.com.br ou para o e-mail da Ajude, já autorizando-os a fazer parte da ata. Em relação aos objetivos da presente Assembleia Geral de Credores, ela tem por finalidade de analisar o plano de recuperação judicial apresentado ou eventual alteração apresentada pelas recuperandas, cabendo aos credores aqui aprová-la, rejeitá-la ou modificá-la. Feitas tais ponderações, passo a palavra ao procurador das recuperandas, Dr. Mason Eckert, para a manifestação e apresentação da proposta ou pedido alternativo. Dr. Mason, por favor, tem essa palavra.
Perfeito. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Agradeço a Esteves Guarda, Administração Judicial, conduzindo o processo aí de forma brilhante. Agradeço também a JUD, né, a assessoria que nos apoia na realização dessa Assembleia Online. Estendo também os agradecimentos e os cumprimentos a todos os colegas presentes, advogados, procuradores e aos próprios credores que eventualmente se façam presentes de forma pessoal nessa Assembleia. Prezados, dito isso, como é de conhecimento de todos os senhores, apresentamos o plano de recuperação judicial no processo, dentro do prazo determinado pela lei, e a partir de então, já desde o ajuizamento, mas mais fortemente a partir da apresentação do plano, temos mantido contatos muito intensos com a grande maioria dos credores, no intuito de explicar a eles as proposições do plano, os motivos pelos quais as formas de pagamento foram assim colocadas no plano, especialmente algumas previsões de deságio e de parcelamento mais estendido, tudo de modo a conseguir equalizar o passivo que nós estamos tratando aqui no processo, de modo que a gente consiga um sucesso aqui nessa recuperação judicial. Ressalto a todos também, já deve ser de conhecimento da grande maioria, mas não custa repetir. O processo de recuperação judicial, ele só tem 2 desfechos possíveis. Ou nós temos a aprovação do plano na Assembleia, como esse ato que que está acontecendo aqui, onde cada um dos credores possui um direito a voto, com um peso específico determinado pela própria lei, e aprovando o plano, ele será conduzido para a apreciação do juízo de recuperação judicial para homologação, ou o segundo cenário é o cenário da desaprovação do plano, onde nós não atingiríamos o quórum necessário para aprovação, e a consequência disso é a decretação da falência da empresa. Numa situação de falência, e me cabe aqui trazer esse cenário, que não é o que nós esperamos, obviamente, não é para isso que nós trabalhamos aqui, todas as figuras envolvidas no processo, tanto o nosso escritório de advocacia, o escritório da Alcortivo, como as próprias recuperandas, o Décio, a Rosmari, que são os proprietários do Grupo Rio Vivo, estão trabalhando dia a dia para fazer esse projeto dar certo. Também faço menção aqui à empresa de consultoria Recorp, na pessoa do Guilherme e do Thiago, que são os proprietários. É uma consultoria externa, terceirizada, contratada também para fazer frente a várias mudanças que a empresa necessita, que o grupo, né, em recuperação necessita, justamente para que a 4, 6, 8 mãos consigamos fazer dar certo esse processo, para evitar, como eu dizia, uma falência. No caso de uma falência, e me cabe falar brevemente sobre isso, as empresas do grupo, especialmente as atividades de piscicultura, as empresas são fechadas, são lacradas, todos os funcionários são demitidos e todo o patrimônio restante do grupo é leiloado. Aí a administradora judicial da Esteves Guarda, então, conduziria nesse sentido para tentar conseguir o melhor valor possível nesses leilões, e com o resultado, ou seja, o valor buscado, o valor auferido, perdão, com esses leilões, é que seriam quitados os credores. Contudo, prezados, o valor atual do patrimônio da empresa, considerando inclusive a sede onde a empresa está localizada, que é o seu maior patrimônio, não fará frente, de modo algum, ao endividamento colocado na recuperação judicial. Inclusive, me cabe aqui ressaltar, o imóvel sede da empresa, que é o maior bem, o bem de maior valor do grupo, está gravado com alienação fiduciária em favor do credor Cicobi. Aqui também presente vejo na pessoa do Dr. Rafael Nienov. De modo que esse bem sequer poderia ir a leilão diante da alienação fiduciária que garante essa prioridade ao credor Cicobi. Outros bens, veículos, caminhões, equipamentos da empresa, de modo algum farão frente a todo o endividamento colocado no processo. Numa situação de falência, é claro, complementando isso que eu falei, não há se falar em deságios
que foi a proposta que colocamos no plano. Então, os créditos seriam listados por 100% de seu valor, havendo uma ordem de preferência de pagamentos na questão de falência. Como eu falei, prezados, nós estamos trabalhando todo santo dia no intuito de evitar esse cenário de falência. Por isso, como falei também, nós estamos há muitos meses já, desde o início do processo praticamente, buscando contato com diversos credores, no sentido de trazê-los para o nosso lado da mesa. E é importante dizer também que o processo de recuperação judicial, ele só tem um lado da mesa, que é o lado de todos os interessados. O grupo Rio Vivo, a devedora e os credores estão de mãos dadas nesse barco. E ele está fazendo água, sim, mas nós temos medidas colocadas no plano que são justamente colocadas para que a gente evite o naufrágio desse navio. O processo de recuperação judicial, ele não possui réus, ele não tem partes autoras, não tem partes demandadas, não tem partes rés, só tem partes autoras, que são o Grupo Rio Vivo, trazendo os seus credores, todos os seus credores, para uma grande mesa redonda, sem lados, para que haja um entendimento e uma composição. E num cenário de recuperação judicial, infelizmente, nem todo mundo vai receber aquilo que gostaria, e o grupo recuperando também vai pagar até o limite do que é possível, dentro das projeções contábeis colocadas. Então, o grupo vai chegar no seu teto de pagamento e a gente pede, e a gente conversa com os credores para que cheguem no seu piso de recebimento, para que com isso a gente chegue num consenso e assim a gente tenha sucesso nessa recuperação, porque, como eu disse, repito, o cenário de falência não é o nosso intuito e com certeza não é o intuito de nenhum dos credores aqui presentes, eu tenho certeza. Sendo assim, prezados, eu comunico que, apesar de várias conversações, especialmente com algumas instituições bancárias que representam, assim, a grande maioria dos credores em termos de valores dessa recuperação judicial, nós ainda não chegamos num consenso com esses credores. Falo especialmente das instituições financeiras que possuem maior valor, mas não apenas as instituições financeiras, e sim com outros credores da classe trabalhista, da classe micro e pequena empresa, da classe de garantia real. Ainda existem conversações em andamento, de modo que, na data de hoje, nós não estamos prontos, não estamos aptos a fazer a votação do plano já colocado no processo. Desse modo, a minha proposição de hoje, senhores, é a suspensão dessa assembleia pelo prazo em torno de 30 dias, a depender aí da agenda da administradora judicial e da própria ajude, mas a proposição é em torno de 30 dias. Aí gostaria que a ajude e a administradora judicial nos posicionassem se é possível fazer exatamente 30 dias ou uma data próxima para a gente colocar em votação, propor a suspensão para que dentro desse prazo nós consigamos finalizar as negociações e as apresentações com os credores, sendo que isso é uma medida que a própria lei fomenta, essa transparência, fomenta esses contatos, e é isso que nós estamos fazendo, e a lei também permite que essa suspensão que estou propondo nesse momento, ela seja pelo prazo máximo de 90 dias. Mas nós não vislumbramos hoje essa necessidade de uma suspensão tão longa, e acreditamos que dentro de 30 dias, então, na próxima Assembleia, em continuidade, tenhamos condições já prontas para que haja, então, a efetiva votação do plano. E, como falei, nosso intuito é sempre a aprovação dele, de modo que tenhamos sucesso nesse projeto. Então, agradeço a oportunidade de fala, fico à disposição da administradora judicial, de quaisquer dos credores, para esclarecer qualquer dúvida que possa existir, e desde já, repito, a nossa proposição de hoje é a suspensão em torno de 30 dias, a depender da agenda dos colegas da administradora judicial. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado, Dr. Mason, pela explanação sobre o cenário atual da empresa. Bem, então, em face dos argumentos apresentados, no sentido de necessidade de concessão de prazo para a finalização das negociações,
A administração judicial observa a possibilidade de suspensão da Assembleia Geral de Credores, como bem referido, pelo prazo máximo de 90 dias, no prazo do artigo 56, parágrafo 9º da Lei 11.101. Assim, adianto desde já que, pela nossa agenda, a suspensão dos trabalhos, eles teriam que ser retomados dia 9 de dezembro, às 3 horas de novo, que daria aproximadamente uma suspensão de 30 dias, caso, obviamente, aprovada pelos credores. Assim, coloco, então, em votação a proposta das recuperandas de suspensão da Assembleia. Para iniciar a votação, clique no ícone em vermelho que aparecerá na parte superior da tela. Você será redirecionado para a plataforma de votação, onde deverá inserir o login e a senha recebidos por e-mail. Ao ingressar na tela de voto, verifique se todos os credores cadastrados através de seu e-mail estão listados. Na sequência, selecione o card cinza na coluna denominada Voto. Você verá 3 opções de voto: verde para aprova, vermelho para não aprova e amarelo para abstenção. Selecione uma das opções e confirme se estiver correta. Se não estiver certo da opção selecionada, basta clicar em Cancelar voto e repetir o procedimento. Mas não esqueça, após confirmado o voto, não será possível alterá-lo. Agora, se você é representante de diversos credores e estes possuem o mesmo posicionamento, poderá votar em lote selecionando o card rosa no canto inferior direito. Após, selecione uma das opções de voto e confirme. Se os credores possuem votos divergentes, não se preocupe. Você poderá realizar individualmente o voto da minoria e, na sequência, em lote, o voto da maioria. Primeiro, realize o voto da minoria individualmente. Selecione o card cinza na coluna denominada Voto e, na sequência, selecione uma das opções: aprova, não aprova ou abstenção. Repita o procedimento para todos os credores que têm voto divergente daquele escolhido para a maioria. Concluído, vá para a votação em lote, selecionando o card rosa no canto inferior direito. Automaticamente, todos os credores que não tiveram voto individual serão selecionados. Escolha uma das opções e confirme. Pronto! Concluída a votação, feche a página e retorne à tela da Assembleia. Boa votação!
Bom, realizada a votação, conseguimos observar aqui no gráfico que foi aprovada a suspensão por 95,15% dos créditos presentes. Suspensão de 30 dias, com consequente retorno, então, dos trabalhos na data de 9 de dezembro de 2024, às 15 horas. Nesse sentido, após superada a votação, questiono os segundos presentes se gostaria de fazer uso da palavra, pedir algum esclarecimento. Bom, acho que não. Sendo assim, a gente solicita apenas 2, 3 minutinhos para terminar a minuta da ata, que posteriormente será lida aqui para todos os presentes e depois o encerramento da Assembleia. Então, 5 minutinhos de suspensão, por favor. Ata de Assembleia Geral de Credores, segunda convocação. Indústria de Pescados Rio Vivo LTDA, Décio Aloysio Ludwig Piscicultura, Rosmari TG Ludwig Piscicultura. Processo de recuperação judicial número 517 39 80 2024 8240019. Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca de Concórdia, Santa Catarina. No dia 6 de novembro de 2024, por meio da plataforma virtual disponibilizada pela Ajude Tecnologia e Assessoria, a administradora judicial Esteves Guarda Administração Judicial LTDA, sob a presidência do Dr. Lucas Peter Bonetti, encerrou a lista de presenças às 15 horas nos termos do edital de convocação dos credores, publicado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 20 de setembro de 2024. A recuperanda esteve logada no sistema, sendo representada pelo Dr. Mason Gustavo Eckert, em atenção ao disposto no artigo 39, parte final, da Lei 11.101 de 2005, permaneceu secretariando os trabalhos do credor Cooperativa de Crédito Unicred, representada pela doutora Andréia Ribeiro Nunes. Devidamente cadastrados, compareceram, mediante login ao sistema, por si ou por seus procuradores, os credores constantes na lista de presenças anexa, titulares de 22,73% dos créditos habilitados na classe 1, 100% dos créditos habilitados na classe 2, 74,36% dos créditos habilitados na classe 3 e 72,13% dos créditos habilitados na classe 4. Com a palavra, o presidente declarou instalada a Assembleia de Credores em segunda convocação, tendo em vista a regra do artigo 37, parágrafo 2º da Lei nº 11.101 de 2005. Cuja ordem do dia era a instalação da Assembleia Geral de Credores, designação de um secretário por escolha da administradora judicial dentre os credores presentes, aprovação, modificação ou rejeição do plano de recuperação proposto apresentado pelas recuperandas, constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e sua substituição e ou qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. Concedida a palavra às recuperandas, foi dito pelo Dr. Mason que o plano de recuperação judicial foi apresentado no prazo legal e, após, foram mantidos contatos com os credores, para esclarecer as proposições e condições de pagamento, de forma a equalizar o passivo. Ainda referiu que na recuperação judicial há apenas 2 cenários possíveis, sendo a aprovação do plano na Assembleia, com posterior submissão ao juízo para homologação, ou com eventual rejeição da proposta, a decretação de falência da empresa. Em tal hipótese, alegou que haverá a lacração do estabelecimento e encerramento dos contratos de trabalho, com alienação dos ativos pela administração judicial. Fundamentou que o ativo da empresa, nessa
hipótese não seria suficiente para a quitação do passivo, principalmente considerando que o imóvel possui alienação fiduciária ao Sicob, de modo que não seria possível a sua venda. Diante disso, referiu que estão adotadas medidas para evitar a convolução em falência. Esclareceu que ainda não foi possível obter consenso com os credores em relação ao plano, principalmente com instituições financeiras, de modo que não estaria apto submeter à votação nessa data. Diante disso, requereu a suspensão do ato pelo prazo aproximado de 30 dias, para possibilitar a finalização das negociações. Pela administração judicial, foi ressaltado que a Lei 11.101 de 2005 prevê em seu artigo 56, parágrafo 9º, a possibilidade de suspensão por até 90 dias contados dessa solenidade de instalação, não havendo óbice, portanto, ao pleito das recuperandas. Ato seguinte, demonstrou-se aos participantes, por meio de vídeo explicativo, a utilização da plataforma virtual para cômputo dos votos. Esclarecidos os presentes, colocou-se em votação a proposta de suspensão da Assembleia Geral de Credores, para retomada dos trabalhos no dia 9 de dezembro de 2024, às 15 horas. Projetado o resultado da votação, a suspensão foi aprovada por credores detentores de 95,15% dos créditos presentes, aceitando a retomada dos trabalhos dessa Assembleia no dia 9 de dezembro de 2024, às 15 horas. Concedida a palavra aos credores, não houve solicitações de fala. A Cooperativa de Crédito Unicred Desbravadora LTDA, Unicred Desbravadora, encaminhou ressalva por e-mail que segue em anexo à presente ata. Por fim, salientou-se que os credores já habilitados para essa convocação não necessitam proceder com novo cadastramento. Apenas em caso de necessidade de alteração do procurador, será necessário o envio de documentação com antecedência mínima de 24 horas por meio do site www.estevesguarda.com.br/assembleias. A presente ata de assembleia vai assinada pelo presidente, pelo secretário, pela devedora e por 2 membros de cada classe presente, por meio da plataforma ClickSign, cujo link de assinatura será enviado por e-mail e será submetido ao juízo em até 48 horas, assim como estará disponível no site da Administração Judicial. A íntegra da gravação da assembleia poderá ser acessada nos canais da Ajude e da Administração Judicial no YouTube. Doutora, se me permite? Doutor, perdão, ali na linha 42, se puder complementar, por gentileza, trabalhos no dia 15, do 9 às 15 horas, totalizando, então, 33 dias corridos, doutor, se puder complementar, só para a gente formalizar ali, né? Já estamos alterando ali, doutor. Perfeito, muito obrigado. Assim, está suficiente para o doutor? São 33, eu acho, né, doutor, pela minha conta aqui. Isso. Isso. Já atualizamos ali. Perfeito, obrigado. Maravilha. Bom, lida a ata, sem maiores ressalvas dos demais credores, informo que a gente vai enviar por e-mail para assinatura dos credores, por meio de link, e solicitamos que aqueles que forem assinar o façam o mais rápido possível, para que a gente possa juntar o resultado nos autos do processo de recuperação judicial. Não tendo maiores dúvidas, informo que está encerrada a Assembleia e aguardamos a todos dia 9 de dezembro de 2024, às 3 horas. Uma boa tarde. Obrigado a todos, boa tarde.